Mateus, capítulo 15, versículo 11. Mateus, capítulo 15, versículo 11. Veja uma Bíblia aqui. Tem Bíblia aqui, pega uma Bíblia, volta. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem Bíblia aqui, ó. Dê uma para ele. Depois separa uma Bíblia, tem Bíblia aqui, ó. E dê uma Bíblia para ele. Depois. Mateus, capítulo 15, versículo 11. O soldado tem que andar com a espada na mão. Amém? Providencia a espada com você. Se não tiver, pastor, não tem Bíblia. A gente tem umas Bíblias aqui, a gente doa. Amém, amados? Amém. Louvado seja Deus, porque nós temos que carregar a espada na mão. Sabe por quê? As pessoas têm que olhar quem nós estamos servindo. Tem que olhar e ver a quem nós fazemos parte quando nós nos convertemos diante da presença do Senhor. Entende? E nós não fazemos por vangloriamento do homem, mas para enaltecer, exaltar o nome santo do Senhor. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Só vamos ler o versículo 11, que diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Eu vou pedir que a igreja agora leia. Amém? Sentar. Vou pedir para que não feche as suas Bíblias, porque eu vou citar alguns versículos e vou pedir que você acompanhe. Amém? Sempre é bom vocês acompanharem os versículos citados. Isso é em qualquer ambiente. Quando é falado da palavra de Deus, é sempre bom a gente acompanhar juntamente. Porque a gente que é sábio, a gente tem que acompanhar aquilo que está sendo dito, se está escrito na Bíblia. Amém? A sabedoria, ela parte daí. É dos mínimos detalhes. São nas pequenas coisas que nós nos tornamos capacitados, grandes. Amém? Então aqui Jesus, ele disse o quê? Ele chegou para aqueles escribas, para os fariseus. Eles começaram a questionar, falando para Jesus: mas espera aí, por que os discípulos não lavam as mãos para comer? Olha só, Jesus disse: que adianta eles andar segundo a lei dos homens, limpo por fora, mas sujo por dentro? Olha a equiparação que Jesus ele fez, dando de resposta aos escribas, aos fariseus, aquelas pessoas que ouviam a palavra de Deus, mas não praticavam e não cria que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias. Entende? Quando a gente fala de fariseus, são pessoas que são, alguns chamam de incircuncisos, né? Pessoas que não agregam o valor das Escrituras, porque eles não estavam crendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então eles receberam aí, digamos que esse apelido aí, dele, para vocês poderem compreender. Porque tem pessoas que vão ficar se perguntando: mas o que é fariseu? Né? Então Jesus, ele quis demonstrar que as tradições de nada valia, ou seja, eram inúteis, pelo simples fato de muitos conhecem, mas não praticam. Entende? Está em meio ao banquete, mas está pior do que aqueles que estão com a mão externa suja.
A pior sujeira acumulada dentro de um ser humano, ela se encontra aqui dentro. Ó. Entende? Eu já costumo dizer que o inferno é a ausência de Deus. Porque se Deus é a luz, se Deus não estiver ali, o resto é trevas. Entende? Se eu não ando segundo a vontade do Senhor, se eu não ando na luz, eu passo a estar em trevas. Olha o que ele vai dizer no capítulo 12, versículo 37. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Olha só, nós temos que entender que o pecado, quando ele nasce, automaticamente ele é gerado sobre a mente da pessoa, depois ele é instalado no coração. Quando ele é ligado ao coração, ele praticamente está ligado à alma. É onde aflora o desejo, a ação, né? É onde o homem ele se curva diante aquele sentimento voltado à sua carne, porque foi instalado no seu coração. Quando a gente fala do coração, a gente fala do centro de alguma coisa, ou seja, de um sentido figurado, uma base, digamos. A Bíblia diz que o ser humano, só de pensar, ou muitas das vezes imaginar, já pecou. Você acredita nisso? Tem coisas que não é preciso nem você praticar. A ação, ela já é gerada aqui dentro. A prática já é gerada na intenção. O que nos separa da intenção daquilo que nos frustra, daquilo que nos afasta de Deus? O Espírito Santo. Nós temos que ter sede de conhecer, nós temos que ter sede de buscar, nós temos que ter sede de ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque através do Espírito Santo, quando vem um pensamento, uma seta do adversário, o Espírito Santo me dá sabedoria e freia os meus pensamentos, a minha boca e o meu coração. Ele passa a me dar domínio sobre a minha carne, para mim não blasfemar, não acusar, não apontar, não falar mal. Louvado seja Deus. Porque as palavras, quando elas são liberadas na dimensão física, elas surtem os seus efeitos. Sabiam disso? Sabe por quê? Digamos que do lado direito são os anjos do Senhor e do lado esquerdo são os anjos das trevas. Eles estão na zona celestial. Eu estou no centro, na divisão entre dois mundos, que se chama o mundo espiritual e o mundo físico. Então, através do mundo espiritual, foi gerado o mundo físico. Através do Espírito Santo, foi implantado na minha matéria, no mundo físico, o Espírito, a minha alma, sobre a minha carne. Aí, de acordo com como eu ando, de como eu falo, de como eu me comporto, eu alimento algo que está ligado ao mundo espiritual. Olha só, para ficar mais claro. Quando eu começo a pronunciar coisas boas, eu profetizo coisas boas na minha vida, na vida do meu próximo, os anjos do Senhor, a Bíblia vai dizer, Salmos 91, versículo 11, Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito e ao teu favor, para te guardar, te proteger e te livrar de todo mal. Quando eu dou um comando aqui, uma profecia, eu libero a palavra positiva sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, os anjos, o Senhor, Ele automaticamente ordena que os anjos desçam em meu favor e trabalhem ao meu respeito. Entende? Quando eu tenho um caráter desenvolvido,
eu ganho uma autoridade no mundo espiritual, aonde veio o início de tudo, o princípio de tudo, olha só, até o presente momento. A mesma autoridade que foi gerada lá no início na criação é a mesma que está depositada em mim, que se chama fé. Mas espera aí, se eu começo a falar coisas negativas, a desejar coisas negativas, a voltar às coisas negativas, quem vai trabalhar a meu favor? As coisas negativas. Então nós temos que entender que o que contamina o homem é aquilo que vem de dentro do teu ser, que se chama palavra. Aquilo que sai da minha boca, existe na dimensão espiritual o bem e o mal só aguardando. Eu quero ouvir o comando dele, ó. Ele falou coisa boa, então os anjos vêm, chega primeiro. Falou coisa ruim, ó. Tá brincando, tá quebrando o pau, tá dizendo que o marido é isso, que a esposa é isso, que o filho é isso. Aí o diabo vem intervir. Porque você entregou o domínio da palavra que Deus te deu, chamada autoridade, para o adversário agir contra a tua vida. Entende? Você consegue compreender a autoridade de uma palavra liberada? Consegue entender isso? Consegue entender o quanto ela pode mudar a tua vida? Consegue entender o quanto ela pode gerar vida, como também pode gerar morte? Tanto física quanto espiritual. Se você não sabia disso a partir deste momento, eu creio que você já vai começar a pensar diferente. Ah, o filho pensou em xingar, abençoa, assim, eu já estou profetizando, esse menino vai ficar quieto. Entende? É assim. Mas não é, mas vai, não sou. Na mesma dimensão, o filho que não obedece o pai, é sábio. É pior ainda. Porque o pai tem menos tempo que o filho tem mais tempo do que o pai. Né? Se a gente fosse em uma ordem cronológica do tempo, o filho tem mais tempo, então a colheita dele chega. Você que é filho, vigia como você se impõe diante do pai, da mãe, qual é o seu testemunho de cristão diante da tua família. Porque muitas das vezes a nossa postura vale mais do que palavras. E o inimigo, a Bíblia vai dizer que ele está ao redor do homem como um leão querendo tragar, ou seja, ele está de olho. Pastor, o Senhor está dizendo que o diabo ele fica de olho em todo ser humano? Sim, até os ungidos. Quem disse que os ungidos também não é visto? Muitas das vezes, um ungido ou qualquer uma outra pessoa está ali no celular, ele vem atrás da pessoa e opa, deixa eu ver aqui se eu acho uma brecha. O inimigo, para ele agir contra a minha e a tua vida, ele precisa de uma porta chamada legalidade. Se a autoridade está sobre a minha vida, automaticamente, se eu der essa autoridade para o adversário através da porta chamada legalidade, ele vai ter poder para agir contra a minha vida. Agora, na autoridade santa do Senhor, se eu passo a obedecer, andar segundo a palavra do Senhor, essa porta ela vai estar fechada para o adversário, mas vai estar aberta para o Espírito Santo. Então ele vai ter o acesso para lhe instruir, direcionar de que forma você deve andar e se portar. Entende? Hoje eu entrei num comércio e um rapaz disse assim para mim, eu falei algumas coisas de Deus para ele ali, e quando eu comecei, eu já comecei a me emocionar, porque quando nós nos emocionamos na questão de conversão em lágrimas, isso é um sinal de que a presença do Senhor ela está sobre um ambiente constrangendo o nosso caráter humano. Não é aquele arrepiozinho de, eu estou sentindo a presença de Deus. A presença de Deus é muito mais do que um arrepio. A presença de Deus ela constrange. Todos os joelhos se prostram, toda língua confessa, todo o coração
E ali eu comecei a falar para ele de Deus. E naquele momento eu contive ele, eu falei: Senhor, deixa eu não cair em lágrimas no final, Jesus. Eu segurei ali. Falei: Jesus, presença maravilhosa. E eu ali baixinho falando do Senhor. Ele vira para mim e diz assim: depois que você chegou neste lugar, a atmosfera deste lugar mudou. Glória a Deus. Sabe por quê? Tu carrega um exército, cara. Aquilo que tu se alimenta durante o culto, durante o dia a dia, durante a tua trajetória, te faz gerar uma bagagem chamada presença, os anjos do Senhor que te cerca, que te guarda, que te protege, que te livra. E quando tu entra num ambiente que está sobrecarregado, pessoas estão sobrecarregadas, automaticamente esse exército ele peleja pelaquela vida através da tua vida. Por isso que tem momentos que não é preciso nem você abrir a boca para as pessoas dizerem assim: nossa, mas eu senti algo diferente. Não é em palavras que nós vamos demonstrar, que nós vamos expressar, mas é na questão do toque, porque é palpável a presença. Você sente, a pessoa sente. Agora imagina uma pessoa virar para você e dizer: nossa, quando você começou a falar de Deus, eu senti que a atmosfera mudou. Não vai ser diferente com você. Não vai ser diferente com você quando você abrir a sua boca. Quando você honrar o nome do Senhor onde você passar. Quando você falar do amor de Deus para as vidas que estão sedentas, que estão em meio às trevas aí fora. Quando nós conhecemos a verdade, nós temos que dar lugar para a nossa boca ser uma boca santa. Para pronunciar as coisas santas, para dizer as coisas santas, porque as coisas santas, ela liberta, ela transforma, ela cura, ela salva. Entende? Quando Jesus olhou para aquela figueira e amaldiçoou, foi através do quê? Da palavra. Parecia toda formosa, parecia que ia gerar fruto, mas só tinha formosura. Não tinha frutos, não tinha essência, não tinha semente. Entende? Um ser humano ele tem que buscar ser completo na presença de Deus. Quando nós falamos de ser completo, é buscar intimidade com Cristo para descobrir o que Ele tem sobre a minha, a tua vida, e a partir daí os frutos ser gerados através da nossa vida, mas regado por Cristo. Entende? Mas pastor, eu preciso ser perfeito, eu preciso ser, como eu preciso ser? Só precisa dobrar o seu joelho. Só precisa abrir a tua boca para pronunciar as coisas do céu. Só precisa pisar no freio quando vê que o momento, o ambiente, muitas das vezes fugiu do controle. Porque isso é uma seta. Entende? Vem a tempestade, aí o inimigo fala: olha lá, ó, a tempestade está vindo, ó, ele não vai suportar. Aí vê o vento, a briga, a confusão, e você está em meio a ela ali, ó, e o diabo está gritando do lado: ei, xinga, blasfema, manda para aquele lugar, tá vendo que não presta? Fala que não presta, tá te machucando aí, ó. Olha, eu estava falando que você é isso e aquilo, fala também. O silêncio é a melhor resposta. O céu se encarrega de justificar quem é você. Não existe remédio para consciência. Hoje, nós podemos até frustrar as pessoas. Podemos frustrar as pessoas. Podemos machucar na nossa forma de ser, de falar. Sim, isso pode ocorrer. Mas quem justifica se você feriu com o interesse de machucar ou abater é Cristo. E existe algo chamado justiça.
isso vem sobre as nossas vidas cedo ou tarde. Entende? Deus ama os humildes e os mansos, os humildes de coração e os mansos. Ele busca os verdadeiros adoradores, aquele que dobra o seu joelho por amor a Ele, não dobra o seu joelho simplesmente para falar palavras e mais palavras. Senhor, se eu não sei orar, eu vou dobrar meu joelho e só vou dizer que eu te amo e me ensina a orar. Quando eu não sabia orar, eu dobrava o meu joelho e falava: Senhor, eu te amo, eu te louvo, eu te exalto, me ensina a orar, porque a tua palavra diz que nós não sabemos nem pedir, que nós pedimos mal. Me ensina a pedir da forma correta, Senhor. E com o tempo o Senhor vai me ensinando. Ninguém nasce sabendo. Um pastor não é formado como se diz, no seminário. O pastor é formado como um suco de uva, é amassado como ouro, é na fornalha. Entende? Acha que para o ouro chegar até a vitrine, ele não teve que passar o processo? Hoje, é o que eu sempre falo, a palavra de Deus já nos diz, nós já provamos, e nós não só provamos, mas nós continuamos provando que o ministério do Senhor não se consiste somente em palavras persuasivas, mas no ministério de poder. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Então é necessário eu já determinar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, na autoridade daquilo que eu sirvo, daquilo que eu busco, daquilo que eu me imponho a cada dia. Peraí, eu sirvo a Deus, eu estou sacrificando um pouco do meu eu para que o grande eu sou venha sobre a minha vida? Estou. Então eu estou começando a criar uma autoridade no mundo espiritual. E o Senhor começa a olhar para mim e para você com outros olhos. Chega um momento que você ora, que você nem reconhece a tua oração, porque o próprio Espírito Santo começa a orar por você. Ele te dá as palavras para ser pronunciada. Ele te dá as palavras para ser entoada ao Senhor. Sabe para quê? Porque a Bíblia diz que a nossa oração, ela sobe como cheiro suave às narinas do Senhor. É como um cheiro suave. Não é como palavras. O mundo espiritual é diferente daquilo que o homem imagina, daquilo que o homem pensa. Então o ser humano, ele precisa ter pilares em uma oração. Uma oração, ela precisa ter pilares de arrependimento, agradecimento, intercessão. Olha só, intercessão. Tem que ter também, louvado seja Deus, adoração. O homem não pode só assim, obrigado. Não, peraí, vou abrir a minha oração, me colocando diante do Senhor com arrependimento. Já coloquei um pilar diante do Senhor. Senhor, eu me arrependo pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Já vou entrar com um segundo pilar, qual que é? Agradecendo. Senhor, quero te agradecer por mais um dia, quero te agradecer pela minha família, quero te agradecer pela oportunidade de estar vivo, quero agradecer pela oportunidade de o Senhor me conceder uma família maravilhosa, quero lhe agradecer porque o Senhor me levou para o meu trabalho, me trouxe, agora o Senhor me trouxe à tua casa, e eu já creio que segundo a tua vontade, Pai, eu vou retornar para minha casa. A intercessão é quando você ora por alguém. Quando você ora, primeiro a gente tem que orar pedindo a Deus um revestimento para nós mesmos, para a gente poder pular no campo de batalha e em seguida apresentar os nossos familiares, amigos, pastores, membros de forma em geral. Então nós temos que ter esses pilares. Louvado seja Deus. E nós temos que ter também o pilar da adoração. Por que da adoração? Porque eu só pedi tudo ao meu favor. Agora no final eu vou entregar alguma coisa para Deus, né? A primeira coisa de querer
quer receber, mas não quer dar troco, né? É tipo assim. Então, peraí, eu coloquei diante do Senhor as minhas petições, as minhas necessidades, as necessidades da minha família, do meu próximo, e eu preciso ofertar algo para Deus. Então eu oferto uma adoração, um louvor. Nós temos que ter uma oração completa para nos destacar no mundo espiritual, para nós termos êxito. Entende? Hoje não estamos mais vendo isso, esses ensinamentos. Hoje é só estão abençoados, a paz do Senhor, e vão para suas casas, ficam na minha dependência. Não, tem que aprender a marchar, tem que aprender a usar aquilo que Deus deu de autoridade sobre a tua vida. Porque quando Ele diz ide, pregar o evangelho a toda criatura, Ele está dizendo a mim, a você, a todos nós. Será que eu sou capaz de mover a terra inteira sozinho? Não. Mas espera aí, eu posso ser estratégico de replicar aquilo que eu sei a você pratica e me ajuda a espalhar o evangelho para chegar no máximo de pessoas possível. Amém. Então nós temos que buscar a sabedoria de Deus para aplicar a palavra do Senhor às vidas, aos corações, e isso, louvado seja Deus, se transformar em bênção sobre as nossas vidas. Não é necessário a gente ficar, é carro, é casa. Eu nunca fiz isso aqui. Eu não preciso fazer isso aqui. Só de você estar na presença de Deus, você já é mais do que vencedor. A Bíblia diz, em Cristo nós já somos mais do que vencedores. E ele diz assim no Evangelho de João, salvo engano, que nós não precisamos nem pedir o Senhor, porque Ele já conhece a intenção do nosso coração, Ele já concede os nossos desejos, porque Ele sabe a sua intenção em prol do teu desejo. É uma intenção boa? É uma intenção ruim? Isso vai te fazer bem? Isso vai te corromper? Porque hoje é assim, hoje a pessoa diz, Senhor, me dá um carro, para mim ir para a tua casa, para me dar uma carona com os irmãos. Aí quando a pessoa consegue o carro, está chovendo, levei no lava rápido hoje, não vou para a igreja não. Entende? Começa a tirar a prioridade, porque já conquistou aquilo que almejava, que preencheu ali o seu desejo, o seu ego. Isso entristece a presença de Deus, entristece o Espírito Santo, entende? E as pessoas muitas das vezes acham que, mas espera aí, por que agora, depois de tudo isso, as coisas começaram a dar errado? Por causa da ingratidão do ser humano. Ser sábio não é difícil, é ser obediente. Ter sabedoria é ter comunhão com Cristo, porque Ele dá a direção. Eu não estou aqui para amarrar vocês a mim, aos meus pés. Nunca precisei disso, eu sempre falei isso para vocês. Eu quero ensinar aquilo que o Senhor tem me ensinado, para que vós colocassem em prática, para vocês crescerem, porque Ele diz assim, ide, dominai os frutos do campo, os animais do campo. Ele deu um domínio através da tua palavra, através da ordem da tua palavra. Ele deu o domínio para mim e para você reinar sobre essa terra. Peraí, eu queria que o meu marido estivesse aqui na minha cadeira, na cadeira ao lado. Sabe o que você faz? Compra uma Bíblia, unge ela. Senhor, essa Bíblia é do meu esposo. Eu vou sentar na cadeira e vou colocar do lado, vou guardar o espaço dele, porque eu creio que ele vai sentar ali em nome de Jesus. E eu já começo a profetizar isso, eu já começo a gerar no mundo espiritual, na autoridade da qual o Senhor me concede, para trazer em existência aquilo que não está segundo os seus olhos no momento. Porque a fé é isso que Hebreus disse 11. As fé os firmes fundamentos daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Entende? Mas estou desempregado. Não importa, a porta não abriu. Por esses dias a
em nome de Jesus. Amém. Eu já estou crendo, eu já estou profetizando, eu já estou regando. É como se fosse uma planta no mundo espiritual. Você vai regando, você não está vendo o crescimento, porque você está acompanhando. Seus olhos não estão ali fitados o tempo todo para você ver o crescimento, mas está crescendo, está crescendo. Chega a hora que você repara e fala: olha como cresceu, é quando a porta se abre. Foi preciso regar. Regar o quê? A fé, a comunhão, a profecia, a palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não entregue o adversário o domínio que o Senhor te concedeu. Que domínio é esse? Autoridade na palavra. Se o filho não está agradando, obedece em nome de Jesus, sossega aí. Entende? Tem que ser assim. A gente já tem que liberar as palavras, porque, peraí, eu já estou quebrando o agir, a seta do adversário. Eu não estou alimentando, engajando o adversário a prática daquilo. Ao contrário, eu estou indo contra o que ele está tentando investir. Eu estou intervindo através da palavra. Olha, Ezequiel 37:4 vai dizer o quê? Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eu preciso conhecer a palavra de Deus para me começar a profetizar dentro da palavra. Mas por que, pastor? Porque se eu digo assim, olha, vamos supor, vou fazer uma ilustração. Se eu digo assim, ó: Senhor, obrigado por este copo. Eu sei que esse copo o Senhor me concedeu por um tempo determinado sobre essa terra, porque a tua palavra já disse que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu já quero me dizer ao Senhor que não me pertence, é do Senhor. Peraí, se o inimigo ele olhar, o adversário, o ladrão, o inimigo, Satanás, ele olhar e dizer assim: ah, eu quero aquele copo, ele vai ter que tomar da minha mão ou da mão de Deus? Da mão de Deus. Porque eu entendo que o que ele me concedeu não é meu, é dele, pertence a ele, porque foi ele que criou, foi ele que gerou. Então ele só concedeu na minha mão para me usufruir. Por quê? Porque ele tem se agradado da minha postura. Agora, se eu começo a ser egoísta, se eu começo a dizer: é meu, é meu, é meu, o inimigo olha e fala: isso é só uma sobra, eu tomo. Porque quem sou eu e você sem a presença de Deus? Quem somos nós? Então eu começo a mergulhar na palavra santa do Senhor e buscar a comunhão com o Espírito Santo, com o autor das Escrituras, e eu passo a orar segundo a sua palavra. Quando eu passo a orar segundo a sua palavra, eu passo a entender que tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Então eu começo a ligar a minha família no céu e dizer, igual Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu passo a criar um encapsulamento, ou seja, uma proteção, porque tudo que eu estou ligando ao céu, ao Senhor, automaticamente está nas mãos do Senhor, e só vai sair da minha e das tuas mãos se o Senhor permitir, e não por intervenção do meu oponente, do meu adversário e do teu adversário. Mas olha o que Josué 1:8 vai dizer. Veja só: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Amém. Pastor, profetiza uma casa, um carro. Eu profetizo Josué 1:8. Leia aí. Palavra. É a palavra. O homem não pode ficar buscando a Deus pelo que ele pode oferecer, mas tem que buscar pelo que ele é. Senhor, peraí, Senhor, eu não estou tendo ânimo, não estou tendo força para orar, para buscar, para
mergulhar, Senhor, porque o Senhor é a fonte, o Senhor alimenta, o Senhor, a tua palavra, ela me traz riqueza no meu espírito. Então me fortalece, Pai, para que eu venha mergulhar na tua palavra, venha entender e absorver em espírito e em verdade. Quando eu começo a olhar, preste atenção, porque isso você não aprende em qualquer lugar. Isso são chaves que vai te destacar na presença de Deus, não para a tua honra, mas para a honra e glória do Senhor, e para que você tenha uma vida e vida em abundância. Porque é uma promessa de Cristo. Em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Se eu não estiver na palavra, como que eu vou ser vencedor? Como eu vou ter base? Como eu vou ter base? Como eu vou ter estrutura? Quando eu ando segundo a palavra do Senhor, eu posso declarar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu vou para onde a palavra de Deus diz que eu vou. Entende? Peraí. O que eu tenho? A presença. Ninguém tira, ninguém rouba. Para onde eu vou? Para um lugar santo, um lugar separado, um lugar que o Senhor reservou para mim e para você. E ninguém pode tirar ou nos separar do amor de Cristo. Só basta nós vigiarmos e andar segundo a sua palavra. Aí Efésios, Paulo escreve em Efésios 6:10 adiante, vai falar que nos demais irmãos fortalecemos na armadura, na palavra do Senhor. Entende? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o nosso vizinho. Se você vê um vizinho, se você vê um colega de trabalho, se você vê uma pessoa na rua se levantando contra você, tenha compaixão, porque não é essa pessoa. Aquela pessoa deu uma legalidade para que aquilo que estava no mundo espiritual de negativo viesse sobre a vida daquela pessoa e te contra-atacasse indiretamente. Entende? Então nós temos que olhar de compaixão. Porque o inimigo, ele vai olhar para você como esse copo aqui, ó, resplandecendo, ó. Ele vai olhar e vai falar assim: eu não posso atacar ela, eu não posso atacar ele, o que eu vou fazer? Se eu for atacar direto, eu vou perder, porque tem comunhão com Cristo, ora, jejum, lê a palavra. O diabo não bate para perder, igreja. Preste atenção que o diabo é astuto. Ele vai falar, vai fazer o quê? Peraí, deixa eu ver quem está mais próximo a ele, a ela, que eu posso atacar e vai doer lá. Eu preciso atacar ela, preciso atacar ele indiretamente. Aonde mais te dói? Um filho? Guarda para você, ele nem precisa ouvir, se ele não já descobriu. Um filho, uma filha, vida financeira, sentimental, conjugal, onde mais te fere? Quem está por trás das ações? Será que é a pessoa? Qual é o reflexo que aquela pessoa está tendo? De quem está vindo os ataques? É com esses olhos que nós temos que ver. Com olhos espirituais, olhos de sabedoria, enxergar segundo Cristo. Entende? Porque aquela mulher, quando ela foi pega ali adúltera, e queriam apedrejar, segundo a lei de Moisés, se pegasse uma mulher adúltera, tinha que apedrejar ela até a morte. Jesus disse: querem apedrejar? Quem não tem pecado, então atire a primeira pedra dela. Sabe o que ocorreu? Todos jogaram a pedra no chão, porque todos nós somos pecadores. Então nós temos que olhar com compaixão para o nosso próximo. Dói. Tem desertos, tem momentos que nós entramos em minha família, amigo, ministério, em tudo que está ligado a nós, que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Sabe por quê? Como coisas maiores vai vir. É preciso o Senhor ele te dar uma porcentagem baixa para ver se você vai suportar, se você vai manter o controle, vai manter a confiança, vai manter a fé, vai manter-se instável na palavra, ou seja, na rocha. Manteve, aí o Senhor fala, vou aumentar a dosagem agora. Por isso que eu disse, pastores são construídos, pastores, eles são criados
É como o suco de uva. É pisado em meio à provação. Entende? Não é uma faculdade que você faz ali, só fica nas palavras, nas escrituras, e muitas das vezes o sentimento de intimidade não existe. De que vai eu proferir palavras, de que vai eu falar de algo que eu não tenho intimidade, que eu não tenho presença, que eu não tenho comunhão, de nada vale. Entende? Quando você fala e você carrega a presença constrange através da palavra. Agora, quando é palavras vazias do ventre do homem, a gente não vê transformação, a gente não vê mudança, só vê soberba e orgulho humano. Entende? E o Senhor vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo, salvo engano, 2 ou 3, que não só como foi astuta Eva para ludibriar a serpente foi astuta para ludibriar Eva com palavras toda bem montada, bem bonitinha. Mas o Senhor diz que o ministério dele, o ministério de Cristo, se constitui em palavras simples. O que ele está dizendo? Que as coisas dele são simples. É humildade, é amor, perseverança, fé. Hoje somos nós que complicamos a igreja. A gente que dificulta a nossa vida. Essa é a realidade. Se nós cooperássemos mais com Cristo, em dar um pouquinho mais de nós, na verdade, assim, nós temos que dar o nosso tudo. Nosso tudo, quando eu falo, é mergulhar na intimidade, na oração, no jejum, na palavra. Quando nós damos o nosso tudo, né, para Cristo, nós vemos o sobrenatural. Muitos têm acompanhado, têm visto o que o Senhor ele tem feito na vida de pessoas que tem vivido. Entende? Domingo foi uma bênção aqui, domingo a gente teve oração. Foi uma maravilha. Foi um mover do Espírito Santo que creio que todos saíram daqui embriagados pela presença santa do Senhor. Entende? Então, a gente tira 1 ou 2 horas em meio a 24 horas para o Senhor é muito pouco. E hoje, às vezes, a gente vai já mais com a cabeça já em casa para voltar, preocupado com tanta coisa. E é Ele que te dá sabedoria para fazer, para realizar, para acordar, para levantar. Cara, o que nós seríamos sem Cristo? Entende? Eu estou falando aquilo que o Espírito Santo me impulsiona a falar. Entende? Se eu não disser, como é que vai fluir as coisas de Cristo, a mudança, né, sobre as nossas vidas? Então, a Bíblia diz também em Oséias 4:6 que o povo ele perece por falta de conhecimento. Então, busca o conhecimento, gente. Busca estar próximo, busca estar íntimo. Ouçam a voz do seu pastor, ouçam a voz de Deus, né, porque o Senhor ele nos chama para ser o seu porta-voz sobre essa terra, para instruir o teu povo, para seguir na direção correta. É um evangelho que ele tem espinhos, mas vale a pena. Você se fura, mas daqui a pouco passa. Daqui a pouco você vê que cicatriza, porque o sangue dele purifica, fecha, o sangue dele lava, o sangue dele nos transforma para algo maior lá na frente. Então eu costumo dizer que só governa quem compreende e se conecta à natureza de Deus. Só vai governar tudo aquilo que você impor as mãos, tanto no espiritual quanto no físico, aqueles que reconhecem a que natureza está ligado. Isso que Mateus 18 diz: o que ligar no céu será ligado na terra. Então, peraí, eu quero fazer uma faculdade, já começa a profetizar. Eu não tenho idade, profetiza, começa a plantar agora. Cava, põe a sementinha, começa a regar no reino celestial, na dimensão espiritual. Lá na frente você vai colher. É batata. Pode fazer isso. Faço, vocês vão ver. Eu sonho em fazer faculdade. Já começa agora a profetizar. Então eu gostaria de que você pensasse em algo que você
oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor, Ele nos traz ali uma necessidade. Quando Ele fala de pão, Ele fala de alimento, de uma necessidade. Então nós vamos pensar também dessa forma. Peraí, eu vou pensar em algo agora, mas eu vou pensar em algo voltado a uma necessidade. Peraí, Senhor, Pai, eu quero mais da Tua presença. Eu tenho na Tua presença, o resto é complemento. Porque eu creio que as bênçãos vão se carregar de vir até a mim. Não adianta. Ló escolheu as campinas do Jordão, mais bonito, tudo verdinho, e falou para o tio dele, Abraão: olha, vai para lá, os matos estão secos, está tudo seco lá, ó. Eu vou escolher esse pasto aqui, que está tudo bonito. Ele foi para um lugar que foi destruído, e no final das contas, Abraão teve que clamar por ele, e Abraão teve tudo restituído, tudo multiplicado. Aos olhos dele, parecia que ele estava no lucro, mas aos olhos de Deus, ele confunde todos os olhos humanos, todas as mentes humanas. Então aquele que disse que você não vai ser nada dentro da tua casa, começa a profetizar: Senhor, quebra essa maldição no meu lar. Senhor, se o meu pai, se a minha mãe, se meu tio, se meu avô proferiu, lançou uma palavra de maldição contra a minha vida, disse que eu não vou alcançar, eu quero desfazer isso, Senhor, no mundo espiritual, e quero decretar, Senhor, que em Ti eu já sou mais do que vencedor, e eu irei dar a volta por cima, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Seja estratégico e pressa, o necessário. Na África, se você disser com uma criança o que vocês querem, eles falam comida. É uma necessidade. Visitem uma página da África que vocês vão chorar. Vejam lá para você ver. Entra no hospital do câncer, você vê crianças, bebês com dias contados ali. Agora imagina se fosse um dos seus ali, com os dias contados, naquele meio daquela luta. Profetiza coisas boas, profetiza vida, profetiza esperança, profetiza que as coisas vão fluir na tua vida, mas profetiza a presença sobre você primeiro. Aleluia, glória a Deus. Eu quero a presença, eu quero a presença, eu quero a presença. Quando eu estiver cheio da presença, eu jorro para alimentar outras almas, outras vidas, a minha casa, a minha família, o meu trabalho. Então tudo que estiver ligado a mim vai ser regado pelos frutos do Espírito que está ligado a mim. E as bênçãos vão se carregar de me seguir, e não eu ficar perdendo tempo correndo atrás de bênçãos e esquecendo do Senhor. Amém? Fiquem com essa palavra. Glória a Deus. Guardem essa palavra no teu espírito. Não quero nem que seja no coração, porque no coração é só paixão, tudo passa. Guarde no teu espírito. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu vou pedir para que o Emerson toque um louvor. Pode deixar. Eu vou pedir para que vocês fechem os seus olhos. E eu vou pedir para o Emerson tocar um louvor. E vocês vão mentalizar algo que vocês querem. Mas eu quero que você não diga da boca para fora. Você vai mentalizar no pensamento para o inimigo não atrapalhar os seus planos. Porque a Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente, Ele é o alfa, é o ômega, é o início, é o princípio, é o eterno. Então aquilo que está dentro de você, Deus Ele sabe, Ele conhece. E não precisa você falar. Então eu quero que você mentaliza, feche os seus olhos, e através do louvor que Deus vai direcionar o Emerson, o Senhor Ele vai regar esses propósitos que você tem dentro de você, sobre a tua vida. Mas profetiza dentro de você. Seja um Ezequiel nessa noite. Amém?